Muito bem, este é o nosso Batendo Forte e hoje coração batendo mais forte, né? O Mário Medalha está aqui já com a gente, está aí do lado. Alô, Medalha, tudo bem? Tudo mal, tudo péssimo. Pois é, né, rapaz? Agora há pouco falamos aí antes do jogo. O... Eu acho que mais do que nunca, hoje é o dia de uma reafirmação de vários comentários que tu tens feito aqui, né, Mário? Marcelo, eu já te disse uma vez num desses comentários que eu não. É fácil bancar o profeta do acontecido, né? Mas eu, desde o começo, vinha assim, a sinalização de que a gente não estava bem nessa Copa. A minha conclusão, inclusive, era que das grandes seleções que passaram da primeira fase, da fase de grupo, a pior era a seleção brasileira. E isso, como é que se diz? Nós, ao enfrentarmos o primeiro adversário forte, que é a Alemanha, não é? A gente caiu na real, infelizmente. A mentira tem perna curta, Marcelo. Nós passamos na fase de grupo daquele jeito, né? O adversário mais forte que nós pegamos na fase de grupo foi o México. Não ganhamos do México. Passamos pelo Chile daquele jeito, nos pênaltis, salvos por uma bola na trave aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação. Quer dizer, a gente já era para ter morrido ali. Depois passamos pela Colômbia, também num aperto, né? E aí o primeiro adversário forte que a gente pegou pela frente foi a Alemanha, deu no que deu. Agora, Marcelo, isso aí é uma lição que nós temos que aprender, não é? Para mudar radicalmente o futebol brasileiro hoje. Isso aí nós temos que registrar com muito pesar, com muita dor, mas é o que eu não esperava, claro, uma derrota desse jeito. Agora, eu não acreditava que a gente pudesse ganhar da Alemanha. Uhum. Mas agora, o Mário, me diga uma coisa. O que estabeleceu esse desencanto todo, esse desandar aí? Porque um 7-1 tem que ter uma história, né? Tem que ter uma explicação, né? Não, eu estou ouvindo jogadores dizer que isso não tem explicação, que não sei o quê. Claro que tem explicação, Marcelo. Claro que tem explicação. E a explicação começa no banco de reserva com o Filipão. Eu não estou falando isso hoje, estou dizendo faz tempo. E vou te dizer mais. Ele não fez um time na Copa. Os seus discursos eram inconsistentes, ridículos, sem conteúdo. Era aquela coisa na base do fanismo, né? Da fanfarronice, encarando o jornalista, brigando jornalista que fazia uma pergunta mais azeda. Isso aí. E o resultado a gente viu em campo hoje. Tem explicação sim, Marcelo. Nós não conseguimos formar um time, a convocação não foi boa, e aliás, eu gostaria que a mídia, quando eu falo a mídia, a grande mídia, que está próxima dos acontecimentos, que está todo dia do lado da seleção, fizesse o seu meia-culpa, porque, já falei isso também no comentário anterior, foi quase unanimidade a aceitação da lista de convocados do Filipão. Pouca gente, mas pouquinho, eu nem me lembro de ter ouvido uma crítica sequer. Agora, mais para cá, vamos dizer assim, depois dos 4 primeiros jogos de seleção, começaram algumas contestações ao Fred. Tá? Mas eu não ouvi nenhuma crítica ao Hulk, a não ser a minha, tu sabe muito bem disso. Entendeu? Então, cara, é patético tu ver uma seleção brasileira com o Fred daquele jeito, imóvel em campo. E o Hulk não tem explicação, mas a grande mídia aceitou isso, sempre ficou achando uma justificativa aqui e ali para a escalação do Hulk, para a manutenção do Fred como titular. Convocou mal o Filipão por quê? Porque o Fred não está jogando nada, o João, péssimo reserva, não tinha ninguém no lugar dele. Principalmente dentro do conceito do Filipão, que gosta de jogar com o tal do 9, o jogador lá na frente. Mas não, o Fred na forma que está, do jeito que jogou,
aliás, eu vou também fazer uma outra crítica aqui ao Mano Menezes, o autor, o inventor do Hulk, que foi ele que convocou o Hulk, foi ele que descobriu o Hulk, foi ele que manteve o Hulk na seleção e o Filipão endossou. Marcelo, é triste. Isso aí amanhã hoje é terça, amanhã vai ser uma quarta-feira de cinza, porque é brabo deglutir uma derrota como essa. Eu admitiria, Marcelo, até perder para a Alemanha de goleada, 3-0, por aí, não. Porque a Alemanha é um time muito melhor que o nosso, que para mim, inclusive, deve ser a campeã dessa Copa. Agora, perder de 7, Marcelo. E o Filipão, aquela passividade toda no banco, quando estava 2-0, já era para ele ter se mexido, já era para ele ter tomado uma providência, se não de uma substituição, pelo menos de uma providência no esquema tático para fechar mais o meio de campo. Nós tomamos uma goleada e um passeio da Alemanha, isso aí tão cedo não vai esquecer. Agora, bom, só para quem está nos acompanhando aqui saber, o Mário me disse isso fora do ar. O Mário faz a coluna dele para Notícias do Dia e o Mário me disse: fechei a minha coluna no primeiro tempo. E isso define bem, né, o que foi o primeiro tempo, arrasador, né? Uma tragédia já o primeiro tempo. Agora, o Mário, tu disseste agora há pouco o seguinte, que nós temos que tirar lições disso. O futebol brasileiro tem que tirar lições disso, desse 7-1. Agora, que lições são essas? Isso não foi um acidente, foi um acidente fatal, né, vamos dizer assim, numa Copa, numa semifinal. Mas que lições são estas? Onde é que nós erramos? Conceitualmente? É pontualmente? Que lição é essa que nós vamos tirar dessa Copa, Mário? Eu discordo de ti no termo acidente. Tá? Eu acho que não foi um acidente, foi o resultado do que é o futebol brasileiro hoje. E o que eu digo, a lição que nós temos que tirar, Marcelo, é mudar a estrutura do futebol brasileiro. Tem que varrer essa cartolagem do futebol brasileiro, Marcelo. Não é mais possível se aguentar esse Marina na CBF, entendeu? Gente desse tipo. Tá? Não dá para aguentar a corrupção no futebol brasileiro, não dá mais. Nós temos que reestruturar tudo no futebol brasileiro, inclusive nos clubes, Marcelo. Porque nós vivemos numa estrutura fechada, caquética, e que só dá vez a oportunistas. Não evoluímos nem dentro nem fora do gramado. Né? Dentro do gramado nós ainda temos esses treinadores aí, como o Filipão, ganhando fortunas, completamente desatualizados. Às vezes nem com um bom time na mão eles conseguem fazer um bom trabalho. Falta, como é que se diz? Falta a gente, nós precisamos ter um outro conceito sobre futebol hoje. Sobre futebol, sobre gestão no futebol. É dentro e fora do campo, mas mais fora do campo, inclusive, né, Mário? Não, exatamente. Porque nós não vemos, né, Marcelo? A gente que acompanha assim mais perto, mais do dia a dia do futebol, a gente observa, por exemplo, o trabalho que é feito nas divisões de base. Marcelo, não existe uma preparação para um profissional que vá trabalhar com garotos, Marcelo. O cara que foi jogador, aí fica lá pelo clube, arruma um emprego no clube e etc. Daqui a pouco vira treinador de um time de juniores. O cara sem preparo e tem conceitos completamente equivocados sobre futebol, gente preconceituosa, sem instrução. E aí nos profissionais, Marcelo, isso é apenas uma consequência do que vem lá de baixo. Nós já temos hoje uma dificuldade extrema, inclusive, também, principalmente por causa disso que eu acabei de falar, mas também que hoje os nossos garotos, onde é que eles vão jogar futebol? Eles não têm mais o campinho de pelada, ficam encerrados num condomínio. E se pertence, digamos assim, àquela classe mais baixa, não é?
que é a origem da maioria desses jogadores, eles chegam ao profissionalismo sem nenhuma estrutura. Muitos deles, inclusive, sem escolaridade, como eu disse, sem instrução. É muito grave isso. Isso um dia ia acabar. Enquanto a gente tinha talento, a gente ia se sustentando, mas os talentos estão acabando. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de organização, de gestão esportiva e de fim dessa corrupção, né? Isso aqui tu estás falando aí, Mário, eu estou me lembrando, sabe de quem? Do Dr. Brizola. Ele dizia assim, o que falta é conteúdo, né? E é verdade, né? Também no futebol o que falta é conteúdo, né? Porque é tudo muito festa, é tudo muito em cima da perna, né? Tá bom, eu vou trabalhar Marcelo, e outra coisa que é muito grave também. Nós conseguimos hoje, por exemplo, patrocínio, verbas vultuosas, graças ao valor que tem essa camisa amarela que tu está vestindo. Porque isso também vai acabar. A desmoralização do futebol brasileiro vai provocar consequências muito sérias, muito graves. Nós ficaremos sem sustentação para montar, para fazer essa gastança toda que se faz com uma seleção brasileira. Uhum. A reforma de uma granja Comari que custou uma fortuna. Não, Marcelo, isso aí nós vamos custar para recuperar. E digo mais, se a gente não mudar essa estrutura do futebol brasileiro hoje, se a gente não fizer um trabalho mais sério, tão cedo tu não vais ver uma seleção brasileira disputando título. É um comentário duro, né, o Mário, em cima de uma realidade e que não é só o que a gente viu agora há pouco ainda, de 7-1, né, mas é um resumo da ópera, né? E aí a coisa realmente precisa ir lá na base, né? A mentira nessa Copa, Marcelo, durou 6 jogos de 28 minutos. Aliás, 5 jogos de 28 minutos. Foi os jogos que passamos para chegar até essa semifinal e os 28 minutos do primeiro tempo, quando a Alemanha acabou com o time brasileiro. Então tá, seu Mário. Chega por hoje, né? Foi demais, né? Temos muito hoje ainda que ouvir, que pensar. Eu hoje vou largar a televisão, penso eu, lá pela meia-noite. Porque tem muita coisa para ouvir. Eu quero, inclusive, Marcelo, e sugiro também, que tu tente prestar atenção na fala do Filipão. Eu estou muito curioso para ouvir o que ele vai dizer. A expectativa, eu acho que de todos é essa, né? Eu ver o que o Filipão vai dizer. Tá bom, Mário. Voltamos amanhã, então, em mais uma edição do nosso Batendo Forte. Um abraço, obrigado. Tchau. O Mário Medalha, esta a edição dupla hoje, né? Aqui na RDA Brasil, do Batendo Forte. Só quero explicar para o pessoal aí que está nos assistindo que a gente está meio de plantão aqui, dia de jogo hoje, né? E convalescendo ainda aqui de uma costela fraturada, mas nós voltamos agora em tempo normal a partir de amanhã, com o Mário Medalha por aqui. Valeu, obrigado, até a próxima.